Meu nome é Daniel, eu estou aqui através do programa Sem Mais Desculpas, que visa tirar as desculpas de quem pensa em começar a pedalar, mas não começa. Então venha com a sua desculpa que a gente acaba com ela. E hoje eu chamei uma pessoa muito especial, que é a minha principal garota propaganda aqui do meu projeto, Angélica Vitoriano. Eu sempre falo do caso dela. Eu sempre repito, Angélica Vitoriano aprendeu a pedalar com 57 anos, depois de um ano de treinamento foi pedalando até Itacaré. É essa pessoa que está aqui, tá? E eu convidei ela hoje para falar sobre o tema A Bicicleta contra a Depressão, né? Falando aí do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu sei que o suicídio não espera setembro chegar, mas é bom ter um mês para que as pessoas pensem nisso, pelo menos uma vez por ano, né? E eu preparei uma série de perguntas aqui. Agora eu queria deixar a Angélica se apresentar. Fala aí, Gel, de você um pouquinho. Eu sou Angélica Vitoriano, né, como o Daniel já apresentou. Sou psicóloga, professora, sou psicoterapeuta de família, casal individual, trabalho na clínica e com supervisão a profissionais da área de psicologia e da formação de terapia familiar. Sou avó, né? Sou mãe, sou avó. Eu sou ciclista e ativa no ciclismo, embora seja nova, né? Eu sou 3, 4 anos de bike, é muito novo. Eu sempre comparo a uma criança que tem 4 anos que está pedalando, embora eu seja uma adulta. Mas a minha profissão é essa, meu trabalho é esse, e o meu amor pela bicicleta vem junto com essa pessoa aí que me trouxe para os pedais. Muito obrigado, Gel. Vamos lá, eu levantei uma hipótese, tá? Sim. Que simplesmente veio da minha cabeça. Ninguém nunca falou sobre isso, eu não ouvi ninguém falar, mas eu penso no seguinte. Eu não sei se você soube, mas quando eu tinha 17 anos, eu entrei para o CVV e eu tive que fazer o curso e esperar completar 18 para começar a trabalhar, porque só podia ser maior de idade. Mas minha vontade era tanta de ajudar, que eu fiz o curso logo antes de fazer 18 anos e fiquei aguardando só o dia, quando bateu lá no calendário meu aniversário, eu estava me apresentando lá para começar. E o CVV, ele tem uma história bem interessante, que é a seguinte. A origem dele é na Itália, onde um padre soube que uma menina de 14 anos que ele conhecia se suicidou porque ela ficou menstruada. E ele pensou, nossa, se eu tivesse pelo menos conversado com ela, talvez ela estivesse viva. Ninguém sabe por que ela tirou a própria vida, mas sabia que tinha sido porque ela não sabia o que era uma menstruação. Ele disse, olha, eu tenho que fazer algo a respeito. Então o CVV nasceu daí, e ele se baseia no seguinte, para eles, qualquer pessoa pode ajudar, porque não precisa ser terapeuta, porque não se faz nada além de ouvir. Você não aconselha, você não passa um remédio, você não diz nada. Você é proibido, inclusive, de dizer, procure um terapeuta. Você não pode dizer isso. Você apenas ouve e deixa aquela pessoa desabafar, mas de uma maneira assim, que ao você responder o que ela está dizendo, você traduz o sentimento que veio ali naquela fala e faz ela se sentir compreendida. E eles dizem o seguinte, quando a pessoa se sente realmente compreendida, é como se o balde estivesse enchendo ali, perto de transbordar, e se transbordar, seria o suicídio, né? Mas assim, quando você conversa, é como se você ligasse uma torneirinha e deixasse aquele balde esvaziar. Então a pessoa ganha um tempo para ela pensar e ela própria encontrar o caminho dela. Então o CVV ele diz o seguinte, que ele é um trabalho não diretivo. Ele não direciona a pessoa para lugar nenhum. Aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, conversar é muito bom, é muito importante, emprestar os ouvidos e deixar outra pessoa falar, mas quando a gente pensa na bicicleta, eu acho que a bicicleta é isso e muito mais. Será que a bicicleta também pode ajudar na prevenção da depressão e de suicídio? Eu queria aproveitar, antes de deixar você falar, ler um comentário que a Érica colocou aqui. A Érica é aluna do Jornada Fonte Nova, eu já conhecia a história dela, e ela teve a generosidade de abrir pra gente uma coisa que é pessoal. Ela está dizendo aqui, ó, eu tenho depressão, e o neurologista me receitou remédios para o tratamento. Daí, me dá sonolência, comecei a andar de bicicleta. Daí vi que ajuda muito, me sinto como se não precisasse de remédios. Esse é depoimento real, tá, de uma pessoa que está aí conversando com a gente. Certo? Então, Gel, o que é que você acha da minha ideia? É loucura? Tem um fundo aí de verdade? Me fala aí. Sim, então a gente vai ter que começar assim, primeiro, assim, o trabalho do CVV. Essa parte eu não conhecia da sua história, né? Você sempre... Aí seria agora o motivo para que eu fizesse uma live com você, para conhecer melhor o CVV e essa sua história. Vamos fazer. Né?
É um trabalho muito interessante mesmo. E aí, quando você começa a falar sobre isso, sobre a escuta, é uma coisa importantíssima. É uma escuta preparada, inclusive. Não é qualquer escuta. Isso. Não é qualquer eu tive que tomar um treinamento quando eu entrei. Eu passei por um treinamento para aprender a escutar. Eu achava que eu sabia escutar, né, mas eu não sabia. Geralmente as pessoas acham que sabem escutar e elas às vezes tendem a dar conselhos, né? Exatamente. Coisa bastante perigosa para quem está no processo, né, depressivo. Conselhos, orientações do que a pessoa deve fazer. O que a pessoa precisa naquele momento desafiador é exatamente de uma escuta atenta, uma escuta acolhedora. Aí você sabe uma coisa que a gente faz quando a pessoa começa a desabafar? A gente começa a falar da gente. A pessoa faz lá, olha, eu estou preocupado. Eu também estou preocupado. Se você começa a falar de você, você não escuta. Né? Até eu encontrar o CVV, eu não percebia que a gente fazia isso. Eu achava que a gente, falando da gente, estaria ajudando a pessoa também, mas não ajuda, né? E às vezes a gente até escuta. A gente até parece que está escutando, mas não faz um silêncio interior. Tanto que a pessoa que está do outro lado pode se conectar com essa ausência do outro. Então, quando você faz um treinamento, quando você se especializa para fazer uma escuta desse tipo, você faz uma escuta onde a presença é fundamental. Porque não é só ouvir com o ouvido, com o aparelho auditivo. É uma escuta aberta, onde o outro sente que você está ali presente para ele, disponível para ele, né? Então, assim, acho que a gente começa pela bicicleta ou fala logo um pouquinho sobre a depressão. Assim, eu acho que a bicicleta é uma aliada. Eu queria deixar você muito à vontade, já. Eu tenho algumas perguntas, mas o mais importante para mim é te ouvir. Então, se você sentiu necessidade de falar alguma coisa, toca o barco. Fala aí. Primeiro, a gente falar um pouquinho sobre a depressão, o que é mesmo a depressão, né? Ela é uma alteração mesmo do afeto, né? Uma alteração afetiva. E essa alteração, ela se dá por conta da produção, da baixa produção de hormônios, de substâncias no organismo da pessoa. Aí a gente pode falar mais sobre isso. Aí, para responder sobre a bicicleta, por que a bicicleta entraria, e eu digo entra como uma aliada mesmo, porque o processo de pedalar vai fazer com que seu organismo possa produzir substâncias, hormônios que vão fazer essa regulação que a gente vai encontrar na medicação, muitas vezes. Entendi. Então, a bicicleta é remédio, de verdade. Quando eu falo para as pessoas que a bicicleta é remédio, então não estou mentindo. Ela está liberando no corpo uma substância que poderia ser encontrada no medicamento de verdade. Sim, agora, para a grande maioria, a gente não está dizendo com isso que não há necessidade de medicação. Por quê? Algumas Importante dizer isso. Elas não produzem essa substância, podem ter uma falha na produção dessa substância e ela não fazer essa produção nem com exercício físico. Aliás, ela não tem condições nem de chegar para o exercício físico. Então, é importante que a gente possa trazer isso bem claro. Certo. Tá, então vou começar minhas perguntas aqui, posso? Pode. A primeira pergunta é a seguinte: eu acredito de verdade que as pessoas têm vergonha de falar sobre a depressão e muitas pessoas não chegam nem no ponto de sentir vergonha porque ela tem dificuldade de admitir para ela própria que ela tem um problema nesse sentido, até porque a depressão ela pode ser uma depressão ou ela pode ser uma depressão. Então, a pessoa às vezes nem sabe. Tem uma gata batendo aqui na minha porta, minha gata. Uma gata. Não pode. Não pode agora. Deixa ela aparecer aí. Deixa ela aparecer aí, Gel. Vem aqui, rapidinho. Olha que linda. Tudo bem, meu amor? Já falou? Eu vou ficar. Ela parece muito mesmo com minha Larinha, viu? Muito mesmo. Parece. Mas você nem disse. Agora eu tô dizendo. Obrigada. Tchau. Eu peguei a cadeira dela. Gente, pelo amor de Deus. Vem cá, pelo amor de Deus. Vem aqui, vovó tá fazendo uma coisa importante. Viu? Me empresta. Tudo bom, Nina? Peguei outra emprestada. Pronto. Gel. Então, a pergunta é: como eu posso identificar em mim ou no outro que existe uma coisa que eu não vou diagnosticar, mas assim, que existe alguma coisa ali que precisa de atenção? Sim, tá?
Sim. Como é que eu posso fazer Então, isso? primeiro você tinha perguntado a respeito, comentado a respeito de que as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar. Na verdade, é uma pergunta só. Por que as pessoas têm vergonha de falar e como as pessoas também têm dificuldade de admitir para si próprio, como é que eu posso perceber em mim ou no outro que tem uma situação ali que eu preciso prestar atenção? Quer dizer, eu não quero admitir que eu tô depressivo. De repente, eu tenho um preconceito e acho que isso é coisa de gente fraca. Tem gente que pensa assim. Mas como é que eu posso perceber que eu realmente preciso de ajuda? Olha, tem alguma coisa errada. Não, não tem alguma coisa errada comigo. Como é que se dá isso aí? Primeiro, tem algumas alterações que são físicas mesmo, fisiológicas, né, no corpo. Você vai sentir alterações no sono, no apetite, no humor. Outras alterações vão se dar no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, forma como você lida com as situações. Então, você vai identificando que tem alguma mudança que está acontecendo com você. Embora uma grande parte das pessoas, devido a esse corre-corre que nós vivemos, o estresse que nós vivemos, às vezes as pessoas não se dão conta do que está acontecendo com elas. Então, é muito comum você estar vivendo esse loop de coisas. Então, você mudou o humor, Então, tem alguns sinais que são identificados, né, pelos profissionais. Claro que uma pessoa leiga vai olhar e vai achar que o outro está apenas desanimado, está cansado, né, não está com vontade de fazer as coisas. Pode não identificar, mas nós, assim, é importante que a gente possa se conhecer, né? As pessoas possam. Você se conhecendo, você sabe, poxa, já tem uma semana que eu acordo, um mês que eu acordo sem vontade de levantar da cama. Então, tem épocas na minha vida que eu sinto mais isso do que em outros momentos. Aconteceu alguma situação estressante na vida, geralmente, quando as pessoas vivem algumas situações de estresse, pode ter gatilhos para deflagrar um estado depressivo, né? Um estado de humor rebaixado, que chega a um ponto de uma depressão. E tem os níveis de depressão, né? Então, você falou de acordar e não ter vontade de fazer nada. De fazer nada. Talvez insônia, perder o sono, não conseguir dormir também. Acordar durante a noite, ter às vezes ganho de peso, ou perda de peso, perda de apetite. Algumas situações desse tipo podem levar a pessoa a identificar que é um sintoma da depressão. Então, existem os critérios. Obviamente, uma pessoa que identifica que está apresentando alterações no seu humor, seja para irritabilidade, às vezes a gente pensa assim, poxa, a pessoa irritada está deprimida, mas, na verdade, a irritabilidade é um dos sintomas da depressão. Então, a pessoa está muito irritada, ela alterou, né, a forma dela lidar com as situações. Então, procura-se um profissional, e esse profissional tem uma série de itens que se atende àqueles critérios, né, um número X de critérios, então, se atende a 3 critérios daqueles, já pode ser considerado um estado de depressão. Então, o profissional é que vai diagnosticar. A gente pode identificar. Tá. Vou falar uma coisa bem preconceituosa. Se eu sentir um negócio desse, é porque eu sou fraco e eu tenho que me resolver sozinho? Não. Essa é uma coisa assim que geralmente o senso comum não vê, né? As pessoas às vezes não veem que a pessoa que está no estado depressivo não é a vontade dela de ficar. Principalmente se já estiver no estágio mais elevado. Claro que no início, quando você começa a sentir os sintomas da depressão, você pode ainda ter algum recurso seu em que você vá buscar essa ajuda. Existem situações tão graves que a pessoa não consegue mais. Nem consegue. Nem ir à busca, nem aceitar a ajuda, muitas vezes. Entendi. Ela fica no estado de tamanha prostração que ela não consegue ir em busca da ajuda. Então, se eu estou deprimido, a culpa não é minha, eu preciso procurar ajuda, não posso ter vergonha disso. O machismo, né, não pode entrar nessa história aí. Não é verdade? Existe também isso, assim, para os homens, isso você falou do machismo, é muito importante lembrar disso. Que para os homens, eles consideram, assim, é considerado mais difícil um homem admitir que esteja no estado de depressão. Né? Nós, mulheres, somos mais abertas a aceitar que nós podemos ser vulneráveis a determinadas situações que independem da nossa vontade. Né? Entendi. Então, você falou em machismo. A Érica fez
Érica fez um comentário aqui, ó, quando eu fui diagnosticada com depressão, eu não sabia o que era, olha só, ela não sabia o que era, mas fui ao médico com dores de cabeça constantes, muito cansada o tempo todo, uma tristeza que me consumia. Então, assim, ela não sabia que era depressão, mas ó, ela estava com dores de cabeça constante, cansada o tempo todo e triste o tempo inteiro. E aí ela foi descobrir, né, que precisava de ajuda. Vem um cansaço, algumas pessoas apresentam cansaço, falta de sono, falta de apetite, acorda no meio da noite, a pessoa que tem um sono regular, tranquilo, às vezes acorda assim, 3 horas da madrugada. Tem uns horários também, às vezes acorda assim, ou no horário de almoço, aquele horário entre 12 e 2 horas, ou às 6 horas, essas mudanças de horário, a pessoa apresenta uma mudança, uma baixa no seu humor, né? Então sente mais cansaço, mais tristeza, mais desânimo, falta de fé que seja capaz de conseguir atingir aqueles objetivos que às vezes era uma pessoa que diz assim, poxa, mas fulana tinha os objetivos tão claros, ela lutava, ela tudo que ela queria, ela conseguia, ela fazia, e agora ela vive essa prostração, né? Procrastina as coisas, os sintomas iniciais. Entendi. Gel, durante esse período de quarentena que a gente ainda está vivendo, mas que foi mais severo, eu e muitas pessoas que eu conheço teve dificuldade para dormir. E eu atribuí isso à ansiedade de não saber como seria o meu dia de amanhã. Como é que eu posso diferenciar uma crise de ansiedade que vai passar de um problema que está me levando para a depressão? Olha só, a ansiedade, a depressão, muitas vezes não, a depressão, a ansiedade está muito associada à depressão. A gente não pensa que a pessoa que está com depressão, ela tem sintomas de ansiedade, ela também apresenta sintomas de ansiedade, é muito comum, estão muito relacionados. Porém, existem situações que são de ansiedade, situações de ansiedade que são pontuais na vida do indivíduo. Por exemplo, no momento desse de pandemia, é natural que as pessoas apresentem algum grau de ansiedade. Outras, que é uma ansiedade pontual, por uma situação em que você não tem controle. Mas esse sintoma, ele pode, né, se você tem uma predisposição para um outro transtorno, ela pode se apresentar conjunto, por exemplo, com o estado também de depressivo. Então, a pessoa entra num nível de ansiedade e ela entra também num processo de depressão, porque há um desgaste muito grande, né, do seu corpo para regular aquela ansiedade. Então, a exigência hormonal é muito grande. Entendi. Ó, o Jailson está comentando um negócio interessante, que nesse período que ele estava preso em casa, que ele colocou a bicicleta na varanda, no rolo, botou o fone de ouvido para ouvir música e pedalou. Diz que para ele cada quilômetro pedalado é uma vitória, né? Para lutar um pouco contra isso aí. E eu tenho mais uma pergunta aqui que é a seguinte, eu vou passar um dado aqui, né? Lendo, né, pesquisando sobre esse assunto, lembrando, gente, que eu não sou profissional da área, a expert aqui é a Angélica, tá? Eu estou aqui entrevistando ela, mas eu fiz algumas pesquisas e eu entendi o seguinte, que a atividade física, como se diz, né, desde a antiguidade, corpo são, mente sã, né? Se isso vem do latim. Né? Isso vem do latim, isso vem da época aí dos filósofos, né? Da antiguidade realmente. E se diz o seguinte, que a atividade física regular, aquela que você faz com regularidade, ou seja, todo dia ou quase todo dia, períodos superiores a 15 minutos por dia, e principalmente aeróbica, tá? Eu estou aqui para defender a bicicleta, que é uma atividade aeróbica. Ela libera, né, alguns neurotransmissores que tem a ver com a parte hormonal que você falou. Então, a serotonina e a endorfina. E isso aí traz uma sensação de bem-estar. Tá? Então, eu estou falando aqui desse quadro hormonal. Eu vejo aqui a seguinte afirmação, que a bicicleta, ela faz isso aqui que esse texto está dizendo. À medida que eu pedalo, eu me sinto bem. Tá? É certo dizer isso, João? É, sim. Por conta dessa produção, né, que o organismo, naturalmente, porque nosso organismo, por isso que a medicação, ela entra como substitutivo para aquilo que o organismo não está produzindo.
né? Uhum. Existem, a atividade física faz com que o nosso organismo produza substâncias que nos dão prazer. Uma dessas substâncias é a endorfina, né? Um desses hormônios é a endorfina. Então, quando você pedala, você mantém os níveis de hormônios do prazer em bons níveis, né? Exceto pessoas que estejam com déficit, né? Porque esses hormônios são produzidos através dos neurônios. Então, você pode ter algum déficit na produção deles. E então a medicação entra aí, nesse Entendi. Então, pode ser necessária a medicação, mas o esporte ele sempre vai ajudar. Isso. E eu tô vendo aqui que a bicicleta, nesse caso, ela faz sentido porque é aeróbica, né? A gente tem exemplos de pessoas, assim, que trazem depoimentos de que só a atividade física para ela foi suficiente. Como nós temos exemplo de pessoas que usam a meditação, né, para resolução de alguns problemas. Deixa eu ver se eu entendi. Então, pode ser que uma pessoa esteja tomando um remédio e se de repente o caso dela for leve, ela pode deixar de tomar esse remédio à medida que ela começa a fazer alguma atividade? Pode. Inclusive, os profissionais recomendam, não é? Recomendo. Na minha atividade mesmo, assim, quando eu acompanho pessoas em estado de depressão, essas pessoas, elas são acompanhadas com a psicoterapia, porque uma pessoa que apresente depressão, é importante que ela, além de fazer um acompanhamento psiquiátrico, que é outro preconceito muito grande, se acha que a psiquiatria é para louco, né? A psiquiatria está aí, né? A gente tem baixa de produção de hormônio na menopausa, a gente tem momentos na vida da gente que as pessoas podem ter, as mulheres na menopausa, os homens podem ter também baixa por questões inúmeras. Seus hormônios podem entrar em Então vamos lá, eu vou pontuando aqui o seguinte, o tema é a bicicleta contra a depressão. Então, um ponto para a bicicleta, ela pode ajudar a pessoa de repente que deixaria até de tomar um remédio. Não vai ser em todos os casos, mas ela é como se fosse um remédio ali. Pronto, já tem mais um ponto. Ela vai, assim, tem pessoas que inclusive elas depoimentos, assim, de deixarem de fazer inicia e começa uma atividade física e consegue. E deixa de tomar. Os próprios psiquiatras e nós psicólogos hoje recomendamos atividade física. Entendi. A bicicleta é uma dessas atividades, né? Que ajuda. Tem uma pessoa aqui, B Matos, que fala o seguinte: arrisco dizer que a bike é um fator de proteção. Além dos benefícios fisiológicos das atividades físicas que a Angélica já explicou, acabamos criando uma rede de apoio, relações prazerosas. Ela está falando de uma questão que eu vou falar ainda aqui, que é a parte social, né? A parte social. Você percebeu que eu estou aqui hoje para advogar, né, em favor da bicicleta. Nós. Tá? Então, já tem mais outros depoimentos aqui, eu vou ler todos, tá, gente? Calma aí, chego lá. Tereza no início botou, Tereza, acho que você sabe quem é. Então, botou, que a bicicleta eu perdi o dela, fala aí. Mesmo, a bicicleta é uma terapia. Aí a gente vai só diferenciar um pouquinho do terapia de psicoterapia. Entendi. A bicicleta é uma terapia. Toda atividade que me dá prazer, eu posso até lavar prato. Se para mim lavar prato me dá prazer, fazer comida, escrever, estudar, é terapia. Ir ao salão, tem pessoas que dizem que salão é terapia. Só não é psicoterapia. Então a bicicleta é uma aliada. Mas o processo do autoconhecimento é um processo... É necessário. Tá, deixa eu aproveitar para passar rapidinho aqui os comentários. Jailson, tem menos impactos nas articulações do que outros esportes, mais um ponto aí para a bicicleta. Davi, ela relaxa o corpo, respiramos melhor, olhamos a cidade de outra forma. B. Matos, estou com o Instagram de minha irmã logado, não percebi. É Bruna. Suede Vida, você sabe quem é, Gel? Sei, é Virgínia. Vive. Eu perdi meu filho, a Virgínia está sendo muito generosa em falar uma coisa tão pessoal. Eu perdi meu filho em 2016 e afundei na depressão. Em 2017, comecei a pedalar e só evoluí. E graças a Deus, nunca precisei, calma aí, de medicamentos, mas vivo me vigiando e mesmo com a pandemia, nunca parei. Quer dizer, ela é um caso aí, é um depoimento
real de uma pessoa que considera que pedalar para ela é uma coisa que ela não pode parar de fazer, porque ela não quer correr o risco, né, de se afundar novamente, usando a palavra que ela utilizou. Agora vamos para outro ponto aqui, que é o seguinte. Tá, então, a bicicleta, ela atua na parte hormonal, ela é remédio, beleza. Agora tem uma outra questão, já, que eu acho que é importante também, que é o seguinte, à medida que a gente começa a pedalar, querendo ou não, a gente vai perder um pouco de peso, algumas pessoas vão perder mais, outras menos, vai ficar com a musculatura mais fortalecida, e aí vem uma questão que eu vou chamar aqui de anatômica. Eu vou ficar mais bonito, quer dizer, não sei se eu vou ficar mais bonito, mas eu vou ficar mais orgulhoso do meu próprio corpo, né? Eu vou conseguir diminuir meu peso, vou ficar com a perna mais torneada, o bumbum mais durinho. Isso eu acho que faz a pessoa se sentir bem. E não é só isso, eu vou também deixar de sentir dores de coluna, por exemplo, porque eu estava com sobrepeso, eu vou conseguir dormir melhor, porque eu estava com sobrepeso e não dormia bem por causa das dores na coluna. Eu vou, de repente, deixar de tomar um remédio para pressão. Muitas pessoas me falam, eu deixei de tomar remédio para pressão, eu deixei de tomar remédio para diabetes, porque eu comecei a fazer uma atividade física constante com a bicicleta. Então, você concorda com um profissional que à medida que eu começo a pedalar e meu corpo muda para melhor, isso pode me ajudar também no processo da depressão? Sim, ou de me afastar dela? Porque isso a pessoa começa a elevar sua autoestima, né? A partir do momento que você começa a se ver, né, com mais disposição, com um corpo que você aceita melhor. Se você está com sobrepeso e você começa a reduzir o peso por uma questão para a sua saúde física, isso é muito bom, e para a autoestima, porque uma das coisas que a depressão também apresenta, a pessoa tem uma baixa na estima. Baixa. Né? Então, ela fica com a baixa autoestima, ela começa a não valorizar o suficiente as conquistas dela, o que ela tem, a forma como ela é. Então, claro que quando eu tenho uma mudança que eu considero positiva, isso vai ajudar a elevar a minha autoestima. E aí você falou das dores no corpo. A produção desses hormônios, dessas substâncias também, elas são analgésicas. Então, quando a gente recebe, você vê, inclusive você vê ina, ela termina com ina, a mesma coisa da morfina. Né? São substâncias para quem estuda química, para quem, se a gente fosse aprofundar nisso, vai entender melhor. Serotonina, endorfina, então, morfina. São substâncias analgésicas. Eu lembro, inclusive, assim, que aí, se a pessoa está com depressão, ela sente também, um dos sintomas são dores no corpo. A pessoa sente, assim, às vezes as queixas nossa, eu acordo, dorme a noite toda e acorda pela manhã com dor no corpo. Não é colchão, não é nada, são os sintomas, um dos sintomas mesmo da depressão, uma das coisas que ela pode apresentar são essas dores. Então, se você pedala e você produz essa substância que é analgésica, de certa forma, claro que essas dores também vão reduzir. Eu lembro quando eu comecei a pedalar, qualquer esforço era enorme para mim, você bem sabe disso. Qualquer esforço era enorme. Mas quando eu chegava, principalmente aos domingos pela manhã, quando eu fazia aula com você, as aulas eu tinha que fazer assim num turno. Era 1 hora de aula, mas era um turno para mim. Por quê? Pós o pedal, eu tinha um relaxamento tão grande no corpo que eu precisava ficar e acolher aquilo que eu estava recebendo. Porque não era uma coisa automática. Eu saí para pedalar correndo e voltar para fazer outra coisa. Eu procurava me beneficiar do que eu ganhei naquele momento. Então, eu senti, assim, eu deitada aqui no sofá, assim, ó, só sentindo o corpo. O corpo não era dor, era analgesia a dor. Então, assim, se eu sentia dores na coluna, né, coisas da idade, da postura, agora mesmo a neta veio aqui brigar por causa da cadeira, porque eu troco de cadeira. Peguei a cadeira que ela estava usando para usar, porque alivia a minha coluna. Então, se a gente sente, e eu estou esse período sem pedalar, né? Pedalei 1 dia, 2, assim, rapidamente, indo ali dar uma voltinha para poder manter os níveis de hormônios do prazer e também flexibilizar um pouquinho a musculatura, né? Para não ficar muito rígida, para quando voltar não ser difícil. Então, essa substância faz com que a gente sinta isso. Então, alivia mesmo as dores no corpo. Você sente também por conta da produção desses hormônios, que eles nos dão prazer. Entendi.
Eu sinto isso também. Depois de um treino, né, vem na verdade, aquelas horas, né, não são minutos, são horas em que você parece que você se transforma em outra pessoa. Você sente. Você está mais feliz. Eu deitava, assim, essa semana eu fui gravar uma reportagem, não sei se você viu, na Band Cidade, Sim. na Orla. E aí, quando eu fui rapidamente daqui da minha casa para o Jardim de Alá. Quando eu voltei, como tem tempo que eu não faço um pedalzinho assim maior, o máximo que eu tenho feito é aqui na rua próxima, eu voltei, eu senti assim um prazer tão grande, semelhante àquele inicial. Até porque no início o corpo sente mais. Sim. Depois a gente vai acostumando mais. Bruna está concordando com você, dizendo que sente a mesma coisa. Já sobre essa questão aí que eu chamei de anatômica, né? Vamos chamar de autoestima, que é melhor, né? Acho que foi o termo melhor que você encontrou. Você tem mais alguma coisa para falar sobre ela? Tem, assim, que outra coisa que a bicicleta traz, que alguém tinha comentado aí, você puxou o comentário, mas a gente passou. Deixa eu voltar. Certo. A rede de amigos, né? As relações. Não, deixa eu falar no próximo. Você falou aí, não foi? Não? Então eu agora. Foi, tem um comentário, mas é o próximo. Sobre essa questão, porque a gente falou da parte hormonal, agora da parte de autoestima, pela, vamos dizer assim, evolução do corpo, né? Agora tem a parte social, que é o terceiro item que eu ia puxar aqui. Então, uma pessoa falou aí o seguinte, que você acaba tendo uma rede de amigos, né? Que essa rede vai lhe proteger, porque ela vai lhe dar coisas. Deixa eu falar do que eu acho que são essas coisas. Primeira coisa, você firma um compromisso. Só em você dizer assim, ó, amanhã eu vou acordar 5 horas, para 5h30 estar na rua pedalando. Quando você sabe que tem 10 pessoas lhe esperando para sair, você já tem uma outra pegada quando você acorda. Você acorda e você sai. Quando eu tiro isso por mim. Eu aqui no período de pandemia, que eu pedalei muito sozinho, muitas vezes eu não ia pedalar, eu acordava, olhava assim pro tempo, vai chover e dormia. E eu não faço isso quando eu tenho um compromisso com outras pessoas. Então você ganha uma meta. Amanhã eu vou pedalar com um grupo. Aí depois você, naquele grupo, começa a fazer amigos. Mas não são qualquer... não precisa nem ser um nível aprofundado de amizade, não é isso. Mas são amigos assim que têm interesses em comum, né, com você. Então, assim, à medida que você começa a falar sobre a bicicleta, sobre uma meta, quer fazer um treino, uma cicloviagem, e todo mundo começa a dar valor àquilo ali, você cria uma conexão com aquelas pessoas. Então, às vezes, você diz assim, olha, eu não sei porque eu gosto tanto de fulano, mas ele nem é tão meu amigo assim, mas eu adoro estar com ele e tal, porque você se sente conectado com aquela pessoa, né? E eu acho já cria uma situação, como foi bem colocado aí no comentário, que se torna uma rede realmente de suporte, né? Então, você não vai para um treino, todo mundo procura saber o que aconteceu, fulano, você não vê, você se sente querido, você diz, olha, o pessoal queria que eu fosse realmente treinar com eles, né? Tem pessoas que eu conheço que eram tímidos, você quer ver um exemplo? Ed, ele não falava 2 palavras de timidez. E a bicicleta transformou Ed em outra pessoa. Se eu for contar a história de Ed aqui, você fica espantada se você não conhece a história dele ainda. Não vou falar muito sobre ele agora não, mas assim, eu posso lhe dizer que a vida de Ed se transformou da água para o vinho, depois que ele começou a pedalar, por causa das amizades. Foi por causa das pessoas que ele conheceu, né? Então, sobre essa questão social, já você acha que a bicicleta ela pode ajudar também a afastar uma pessoa de um caminho perigoso aí para uma depressão, para um suicídio, por causa das amizades, dessa rede de amigos? Sim, claro que a rede de amigos é uma coisa super importante na vida da gente. E, assim, principalmente algumas pessoas que têm uma rede empobrecida, muitas vezes, assim, com poucos relacionamentos, por conta da vida, de trabalho, ou por conta da natureza da própria pessoa. Então, quando você entra num grupo desse, né, que você conhece pessoas, você vai encontrando... Primeiro que você tem um objetivo comum. Então, você vai identificando um objetivo comum e você vai criando um modelo de estar em grupo, né? Um sentimento de grupo, um sentimento de pertencer. O homem é um ser de relações. Nós somos seres de relações. Então, são as relações que nos fazem sentirmos que nós existimos através da relação. Sem o outro, eu não existo. Eu existo porque eu estou aqui, me relacionando com alguém, né? Nem que esse outro seja eu mesma, mas eu me exista nessa relação com o outro. Por que esse outro eu mesma? Porque existem tantos outros que eu também já internalizei em mim.
mas a gente precisa de estar na relação, e essa relação saudável de construção, né, de rede de apoio. E aí, isso que você disse, aí o amigo lembra, aí cobra, e você sente que você existe. O cuidado é que essas redes de amigos, como tudo, a gente tem que não entrar, ter o cuidado, se assim, uma pessoa que está no estado de depressão. Às vezes, isso aí, no estado de humor, assim, respeitadas as individualidades de cada um. Porque, às vezes, vai aparecer como cobrança para aquele indivíduo. Então, nem todo mundo, às vezes você pode ter até tido uma experiência de ter ouvido alguém num grupo que sumiu do grupo. Sim, acontece. Não é porque as pessoas não são legais, sumiu daquela relação, não é porque a pessoa não é legal, não é porque aquelas pessoas não são bacanas. Elas são bacanas entre elas, mas aquele indivíduo não estava preparado para se sentir, né, acolhido da forma como o outro quer acolher. Então, cuidado. Acaba se sentindo invadido, né? Acaba se sentindo invadido. Às vezes se sente cobrado. Né? Então, assim, a bicicleta tem esse aspecto super legal. E eu penso que a gente, inclusive, uma das coisas que eu sempre primo em falar com relação à bicicleta é que a gente tenha o cuidado, porque cada um tem um limite. Por que eu aprendi a pedalar aos 57 anos? Né? Muita gente aprende. Eu não sou um caso inédito, não. Tem muita gente. Mas por que eu aprendi? Porque eu tive um acolhimento, uma escuta dentro da minha possibilidade, da minha necessidade, da minha dificuldade e do meu potencial também. Então, eu tive isso respeitado. Eu não coloquei isso como um desafio. Às vezes a gente diz assim, mas tem que ser como desafio. Poderia ser como desafio, não ser produtivo para mim. Por exemplo, se eu não alcanço e coloco isso como uma meta, no dia seguinte eu não alcanço, isso ao invés de ajudar, poderia baixar. Atrapalhar. O que acontecia? No dia que eu tinha uma dificuldade, você, ao invés de botar para que eu fosse mais à frente, você diz assim, então vamos fazer isso. Então, é se o mesclar, não forçar muito a corda, porque se ela pode esticar e quebrar. E às vezes a pessoa, eu sei de casos de pessoas que iniciaram a pedalar e pararam. Então, assim, para que o milagre aconteça... No outro momento você consegue. Entendi. No outro momento você consegue. Naquele momento você não consegue, a gente faz uma outra coisa, depois no outro dia, numa outra aula, você consegue. Então, a rede de amigos tem que ser isso. Para o milagre acontecer, para que a pessoa... Para fazer o link com a pessoa e a pessoa se sentir que aquilo é bom para ela, é importante que a gente entenda o limite. Gente, para quem está assistindo e de repente não está entendendo bem, a Angélica aprendeu a pedalar comigo. Ela está falando de mim agora, tá? Eu não estou nem comentando muito porque eu estou aqui me deliciando com o que ela está dizendo. Mas ela está falando do processo, né, de aprendizado aí, que foi comigo. Porque ali tinha um perigo muito grande. Estou falando de uma experiência própria. Ali tinha um perigo muito grande. Porque uma pessoa com 57 anos, com o nível de exigência que eu tenho, com tudo, com a forma como eu lido com as coisas comigo, eu desistiria. Sim. Eu desistiria. Como ocorreram tentativas bem sutis, não nas aulas, mas assim, entrar num grupo e sentir que aquilo ali eu não estava sendo acolhida o suficiente, sentir que tinha uma comparação, né? Que alguém cobrava de mim mais do que eu podia. Então eu retomava para mim e dizia, não, isso aqui eu vou parar. Imagine se isso acontece com uma pessoa que esteja num estado, no momento, em que ela não tenha recurso suficiente para fazer. É isso que eu fiz. Né? Quando eu senti que a coisa estava muito difícil para mim, eu voltei. Fiz mais treinos com você. Porque eu senti que se eu parasse ali, eu poderia, né, estabilizar. Então, você sabe que isso foi uma grande lição para mim também. Você terminou as primeiras aulas e foi embora. E depois de mais ou menos um ano foi que você voltou e disse, eu quero mais aulas porque eu não estou conseguindo. Eu hoje tomo esse cuidado. Eu tomo cuidado de explicar para as minhas alunos também, mas a maioria são mulheres como você, mais ou menos da sua idade. Eu costumo explicar, olha, tem muita coisa para a gente trabalhar aqui, vamos lá, você acabou de aprender a pedalar, mas tem outras questões. E eu vou levando essa pessoa, hoje meu plano de aula tem 83 itens. Eu levo essa pessoa bem mais longe do que eu te levei naquele primeiro momento. Justamente eu aprendi isso com você.
Eu falei, se eu tivesse levando a Angélica um pouco mais longe, em menos tempo ela teria ficado mais feliz. Quer dizer, você passou um ano ali batendo a cabeça e você, porque foi, vamos dizer, teve essa força interior, voltou e disse, não, eu quero mais aula. Outra pessoa poderia ter desistido, né? Sabe o que você não Então, sabe foi... o que aconteceu? Eu fiz o primeiro período, no dia do meu aniversário, você mandou uma mensagem para mim, eu estava comemorando o aniversário. Aí eu falei, esse ano eu vou voltar. Vou voltar para ficar, assim, você fez um contato que não foi direto. Então, assim, isso que eu quero dizer, às vezes é na sutileza que a pessoa traz o outro. Então, uma pessoa que esteja num momento difícil, com o humor, né, rebaixado, ela vai ter mais dificuldade de dar respostas desse nível. Então, assim, a gente tem que pensar que tem que ter essas estratégias, que a bicicleta faz, mas quem está no entorno também, cuidar disso. É uma bandeira que eu levanto sempre com relação a isso, sabe, Daniel? Sei, entendi. Muito, muito importante. Agora, vamos falar sobre um outro caso, que para mim é emblemático. Tem uma menina chamada Gabi, que você deve conhecer, e o pai dela é Bira. E é uma história bem interessante, complexa, porque na verdade foram várias pessoas da mesma família que treinaram com a gente durante 2 anos no clube, foram 2 anos seguidos para Itacaré, então tem uma história de transformação familiar muito grande. Inclusive, a tia deles está no clube com a gente até hoje, que é a Ivone, que você conhece, tia Ivone, né? Todo mundo chama ela de tia por causa da família, não que ela seja minha tia, mas todo mundo no clube chama ela de tia. E eu fui conversar com Gabi, já depois de bastante tempo, e disse, Gabi, eu não entendo uma coisa, eu vejo você e seu pai aqui, vocês têm uma relação tão próxima, vocês são tão parceiros, chegam juntos para os treinos, vêm pedalando de casa juntos, eu vejo vocês conversando aqui, como é que você me fala que antes de você começar a pedalar com ele, você não conseguia nem conversar com ele em casa? Aí ela disse, Dan, eu não sei explicar também, eu só posso acreditar que eu amadureci, porque assim, eu olhava para o meu pai, eu via que nele tinha amor, eu via que ele era um pai que cuidava da gente, mas toda vez que eu tinha que falar alguma coisa com ele, eu pedia para minha mãe falar, porque eu achava que eu ia chegar lá, é como se tivesse um muro separando a gente, eu achava que eu ia chegar lá e não ia conseguir falar com ele. Aí quando a gente começou a fazer aqui os treinos juntos, ele chegava para mim e dizia, Gabi, vamos amanhã para o treino de 5 da manhã? Vamos. Gabi, vamos para Itacaré. A gente começou a falar sobre a bicicleta, e aí, brincando, falando da bicicleta, eu comecei a falar de mim, comecei a falar de meus sentimentos, e eu vi que eu podia falar tudo com ele. Quer dizer, Bira não mudou em momento nenhum, ele continua sendo a mesma pessoa, quem mudou foi ela. Então, levando para esse lado do social, eu vi aí uma transformação muito grande, muito significativa, que aconteceu porque se gerou interesse em comum, e esse interesse comum, por acaso, foi a bicicleta, né? Sim. Então, para mim, esse exemplo aí é uma coisa que é emblemática, porque isso vai acontecer com amigos, com parentes, com pessoas que não se conhecem, pelo interesse em comum, acaba se quebrando barreiras e criando conexão. Sim. Você concorda com isso que eu acabei de falar? Sim, claro. Agora, só vou acrescentar uma coisa. Eu sei que você gosta quando eu falo. Claro. Não foi só ela que mudou. Ele também mudou. Ele também mudou, né? Uma pessoa não muda. Quando a gente muda, o outro muda também na relação com a gente. Entendi. Então, assim, eles tiveram um interesse comum, né? Descobriram algo comum. Muda a forma como ela olha para ele e muda a forma como ele olha também para ela. Então, com certeza, o Bira que começou a pedalar nos grupos, e que depois a filha foi, não é o mesmo Bira que de tempos depois, de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses, de quanto tempo for no pedal. Isso eu tenho certeza. Então, ele mudou muito. Mas eu quis dizer em relação a ela, ele continuou sendo o pai dela, ele continuou tratando ela da mesma maneira. Isso não foi... mas assim, deixando claro, isso não foi a minha visão, não. Era o que ela dizia para mim. Sim, né? Ela dizia, não, meu pai sempre foi o que ele é. Na verdade, eu que destruí aquele muro que separava a gente, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Claro que ele mudou. Porque ele também fez alguma... Ele abre um pouco. Porque ela poderia continuar conversando achando que estava conversando com a parede, né? Ele dá a resposta. Mas eles tinham um interesse comum. E isso é muito importante. Né? Nos pedais, você encontra pessoas que dizem assim, jamais eu teria um relacionamento, eu conversaria com essa pessoa, mas porque tem algo comum,
né? A bicicleta une, então faz com que as pessoas se encontrem naquilo e até vão se afinando outros interesses, vão descobrindo outros interesses. Uhum. Tá, tem uma outra questão do social também, já, que é a seguinte, eu não sei até que ponto isso aí entra na questão que a gente está falando aqui, que é a bicicleta, né, contra a depressão, a bicicleta como prevenção ao suicídio. Mas eu vejo também muitos casos de relações improváveis. Por exemplo, o dentista pedalando junto com o porteiro, né, de um prédio. E ali, enquanto eles estão pedalando, eles são iguais, eles estão conversando sobre as mesmas coisas, de repente o cara que é porteiro está ensinando o dentista alguma coisa, de repente o cara que é dentista está ensinando o cara que é porteiro outra coisa, e antes que alguém fale alguma coisa, não tem nada de errado em ser dentista, não tem nada de errado em ser porteiro. O que eu quero dizer é o seguinte, aquelas duas pessoas, no mundo normal, não se encontrariam, mas ali na bicicleta elas se encontram, e eu acredito que essa troca, eu como leigo, acredito que essa troca engrandece os dois, porque faz com que aquele dentista perceba que ele está aprendendo coisas novas com uma pessoa que de repente ele não iria conversar normalmente, e faz com que aquela pessoa que de repente é o porteiro, ela olhe de igual para igual com a outra pessoa que de repente ele achava que não podia. Né? E daqui a pouco tá os dois, depois de um pedal, sentados tomando um açaí, conversando juntos, e não tem diferença entre eles. Você acha que isso faz bem também para a autoestima, faz bem para a cabeça, pode funcionar também como... Pronto, eu já falei o que eu tinha que falar, diga aí. Faz bem para os dois, né? Faz bem para os dois, né? Porque as pessoas passam a se relacionar com as pessoas e não Sim. com o que as pessoas são. Porque não interessa na relação saber quem você é, né? O que você faz, né? Quem você é, o título que você tem. Importa saber que eu estou me relacionando com alguém que é igual a mim, né? Hoje E a bicicleta tem isso, ela é democrática. Ela coloca todos nós na mesma altura. Quando você chegou lá pedalando no prédio que você trabalha, eu tô falando isso porque você me contou que o rapaz que cuidava lá da garagem chegou para você e falou alguma coisa que ele deixou emocionada. Como é que foi isso mesmo? Nossa, você lembra o dia, né? Foi um dos primeiros, Lembro. primeiros dias que eu comecei a pedalar. Foi o segurança. É um prédio, você conhece, todo formal, né? Com segurança, porteiro, todo mundo de paletó, gravata. Muita gente entra com o carro, não dá nem um bom dia pro rapaz lá, nem nada. Dia, né? A gente cumprimenta, assim, mas eles, pela orientação, geralmente, esses profissionais, eles ficam também, mantêm uma certa distância. Porque o profissional que lida com segurança, ele tem que manter uma distância de quem chega. Embora eu seja condômina, sempre cheguei, bom dia, boa tarde, quando passava na cancela para entrar, mas um belo dia, eu tinha vindo do treino com você, entrei com a bicicleta, ele veio me abordar e dizer para mim, né, o quanto ele se sentia feliz em ver uma pessoa como eu, que era uma condômina, que era uma psicóloga, que trabalhava naquele prédio, indo de bicicleta, que ele achava que a bicicleta era uma coisa que era muito boa para as pessoas e ele ficava orgulhoso, feliz de ver uma mulher pedalando, principalmente uma mulher como eu. Então, a partir daquele dia, nós passamos a trocar ideias, assim, eu fiquei muito emocionada na hora, acho que até postei alguma coisa falando sobre ele. Foi, eu lembro. Olha que legal, Bruna, bacana essa colocação, Daniel. Ela era estagiária de uma empresa e a diretora me pediu para levá-la numa trilha, imagino que seja pedalando na trilha. Foi uma mudança absurda na relação, quer dizer, a estagiária e a diretora da empresa foram fazer uma trilha e a relação mudou provavelmente para melhor, né? Olha que legal. Então, assim, isso é muito bom, porque a bicicleta faz isso, ela democratiza. Você está no mesmo nível, você não está em carro blindado, você não está com vidro blindado, você não está, né? No máximo, nós temos encontrado, assim, ainda, infelizmente, a gente ainda encontra a disputa, a competitividade, que é da natureza humana também, na marca da sua bicicleta, no aro da sua bicicleta. Essa semana eu encontrei uma postagem que eu fiquei impressionada. Como é que alguém que se diz, fez uma comparação com o aro da bicicleta 26 a 29, usando a imagem de um anão. Eu achei aquilo de uma maldade, de uma perversidade, dizendo assim, sinta a diferença do que aro 26 para aro 29. Então eu achei de uma maldade. Ó, só deixa eu interromper aqui rapidinho. Quem está aqui? Olha que lindo! Não vem buscar a cadeira do papai, não, vem? Papai. Não. Oi, meu amor. Mostra, ela quer mostrar um desenho para você, Gel. Mostra aqui, ó. Aqui, bota aqui na frente.
Aqui, ó. Ai, que Aí. lindo! Ah, Marina não está aqui agora, que ela deve estar desenhando. Ela desenha também. Marina, eu chamei de Nina nesse instante, desculpa, é Marina. É Nina, é Nina. Pronto, meu amor, É agora. Nina mesmo. É Nina, né? Tia Babi, É Nina. você. Ah, é Tia Babi, eu. E tem, ó, tem uma bicicleta no desenho da camisa, ó, tá vendo? Essa aqui sou eu, com a bicicleta desenhada na camisa. É linda, linda, linda. Agora vá, meu amorzinho, que o papai precisa continuar, viu? Um beijo, meu amor. Você Então, sabe que hoje é a primeira vez desde que começou a quarentena que ela veio ficar comigo aqui? Eu tô super feliz aqui hoje. que bom. Super feliz. A minha neta veio, tem 20 e poucos dias que ela está aqui comigo. Passou 7 meses longe. Olha. Então, assim, sim, onde é que a gente estava mesmo, que eu até me perdi aqui. Você não precisa se achar, não. Ah, sim, da comparação, da propaganda. Ah, sim, sim. Do hábito. Então, assim, a gente ainda encontra esse tipo de coisa que, inclusive, são coisas que podem comprometer a autoestima de alguém. Você está com a bicicleta aro 26 e alguém fala assim, porque aquilo é o que você pode, é o que você tem. Então, a gente ainda encontra, mas a bicicleta democratiza nesse sentido, porque somos todos iguais, estamos ali todos vulneráveis, no mesmo lugar, praticamente na mesma altura, independente, às vezes, do aro. Quem tem um aro maior, tem a perna maior, está mais em cima. Mas estamos isso ali. É real. É assunto para uma live inteira, né? Esse preconceito que as pessoas acabam trazendo, né, para tudo, né? A bicicleta, na verdade, é só mais uma coisa. Quando eu tô com a aro 26, eu uso muito ela, às vezes as pessoas me perguntam, Daniel, cadê sua bicicleta? Aí eu olho assim para baixo e disse, não tá aqui? Sumiu? Disse, não, sua bicicleta. Eu digo, essa também é minha bicicleta, né? Então, mas deixa pra lá, não vamos falar sobre isso agora não. Então, ó, eu tô aqui hoje para defender a bicicleta como um apoio aí contra a depressão, né? Lembrando que a gente está no Setembro Amarelo. Então a gente viu que no quesito hormonal ela é parecida aí com um remédio, né? Claro que você não pode deixar de tomar um remédio quando é necessário, mas ela faz um efeito parecido. A questão anatômica mexe com autoestima e a questão social, essa que a gente acabou de falar, né? É bem importante também. Agora eu queria lhe falar sobre um estudo, tá? De um instituto chamado Black Dog, e eu não quero entrar aqui nessa seara do porquê que o apelido da depressão nos Estados Unidos, um dos apelidos é cachorro negro, né? Cachorro preto, como quiser chamar, mas assim, é importante dizer que o Instituto Black Dog é o instituto que estuda exatamente a depressão, né? E ele fez um estudo lá nos Estados Unidos com 34 mil adultos em 11 anos. Então, é um estudo de longa duração, com bastante pessoas. E os resultados são os seguintes. Quem pratica esporte ou atividade física, né, que não precisa ser um esporte, pode ser uma caminhada com o seu cachorrinho, tá? Quem pratica uma atividade física regular tem uma chance menor de desenvolver a depressão. Dessas 34 mil pessoas, se chegou à conclusão que 12% delas poderiam ter chance real de nunca ter desenvolvido a depressão se elas tivessem praticado esporte. Você sabe quantas pessoas dá isso? 4.080 pessoas. Nesse universo aí de 34 mil pessoas, 4.080 pessoas poderiam estar livres da depressão se fizesse atividade física. E quando a pessoa é sedentária, ela tem 44% de risco maior de apresentar depressão. Esse foi o resultado dos estudos. Com relação a isso que eu estou falando, já tem alguma coisa que você já sabe sobre isso que você possa falar para a gente? Não, isso é uma verdade, os estudos apontam mesmo de quanto a atividade física, né? E, inclusive, ultimamente tem se investido, existem muitas pesquisas que comprovam isso, o quanto a atividade física tem contribuído, né? Até porque se a gente não cuidar, isso é uma coisa importante para os países, né, para as nações. Porque se a gente não cuidar, a depressão é uma das doenças que mais acometem a população. Né? Sim. E não sei se você viu alguma coisa que falava sobre quanto à proporção antes da pandemia. Diga. Posso dar um dado aqui? A OMS, ela fala, isso não estou falando da pandemia não, tá? De modo geral, que 350 milhões de pessoas no mundo, especialmente mulheres, elas sofrem de depressão. E no Brasil, isso representa 5,8% da população. 5,8% de uma população de um país como o Brasil, a gente pra caramba, né? É isso que eu ia dizer. Agora, então, assim, é muito importante pensar nisso, porque, inclusive, antes da pandemia, já existia um estudo que apontava que a depressão iria crescer muito esse ano nos países, e aumentar muito, especialmente no Brasil. E agora, após pandemia, a gente sabe
o quanto ela, né, o que tem acontecido, assim, o que eu tenho recebido de pessoas que entraram em estado de ansiedade e depressão nesse período de pandemia. E aí, vindo para a Sim. bicicleta, os ciclistas, o quanto nós vimos também, o quanto, como as pessoas deixando de pedalar, como elas também tiveram alterações no seu humor, né, ciclístico. Eu passei por isso. E eu percebi bem assim, ó, naquele dia que eu resolvi sair para pedalar, que eu voltei diferente já, para melhor. Então, tô parado na pandemia, tô sem pedalar um monte de tempo. Aquele dia que eu saio e volto, eu já me sinto muito melhor, já durmo melhor, já me sinto mais feliz. Eu costumo dizer o seguinte: os problemas continuam iguais, no mesmo lugar e do mesmo tamanho. A gente sai para pedalar e volta, mas a gente não se importa mais com eles do mesmo jeito. Sim. Então eles não diminuem, mas a gente não sofre tanto. Né? Esse é um negócio fantástico, é mágico isso. Então, assim, é verdade isso, assim, e cada vez mais tem se investido. Tanto que hoje existem incentivos para que as pessoas, e é uma das coisas que os médicos têm recomendado, é a atividade física. É impressionante como quando eu vou ao médico hoje, que eu digo, a primeira coisa que eu digo orgulhosamente é que eu pedalo, né? Nossa, com frequência, com regularidade, né? como mudou, assim, mudou a minha taxa de colesterol, a taxa de pressão. Se eu ficar sem pedalar, aumento meu nível de pressão. Agora, é claro que eu tenho que ter os cuidados necessários, né? Eu não posso me impor mais do que o meu corpo pode. Então, gradativamente, eu vou fazendo atividade. Não vou, assim, se a pessoa tem um comprometimento com sua saúde, tem que ter um acompanhamento médico, se ele é físico, orgânico, para que o médico dê orientação. Eu lembro sempre de Babi, ela sempre que a gente pedia dica para ela de qualquer coisa, como enfermeira, ela dizia, procure seu fisioterapeuta, procure seu médico, naquelas aulas que nós fizemos. Gel, eu estou ansioso aqui para falar sobre uma coisa que é a seguinte. Tem algumas pessoas que, brincando, já estão chamando de estravismo, como se fosse uma doença. Esse foco que as pessoas têm no Strava, que é o aplicativo mais popular para se medir a performance de quem pedala, de quem faz outros esportes também, mas ele foi feito para bicicleta. Então já estão chamando de estravismo, o que eu prefiro chamar de doença da média. Eu não sei se você lembra, se você usa, porque eu acho que você não usa mais o Strava, você usa um GPSzinho, né? Não sei se você lembra do Strava, ele não mostra a velocidade que você está no momento. Só na versão paga, a versão gratuita só mostra a média, a velocidade média. E se você pegar um ciclista que ele é mais experiente, ele compete, ele não sofre disso. Mas aquele ciclista que começou e que ele está no nível médio ainda, ele já é superior, né, a muitos outros ciclistas, mas ele ainda não descobriu, né, que ele não é o melhor do mundo. Ele ainda acha que ele é o melhor do mundo, tá? Porque ele não saiu ainda daquele mundinho. Ele sai todos os dias de casa para manter a média maior do que no dia anterior, e ele acaba entrando num espiral muito destrutivo de não se preocupar com a saúde, com a musculatura, com o limite, porque ele só quer média, média, média. Sabe aquela charge do cara que cai atropelado, cai no chão e grita, pausa o Strava para não diminuir a média, sabe? Ele não sabe nem se ele está sangrando, se ele está machucado. É um meme, mas isso é real. Isso é real. Eu queria que você, como profissional, falasse se você acredita que isso se configura como um problema, se é real, se pode ser considerado como uma doença psicológica, se precisa de um tratamento. Isso me incomoda profundamente, eu luto contra isso todos os dias com meus alunos. Eu costumo dizer para eles o seguinte, olha, a melhor coisa que você pode olhar no Strava é um negócio chamado RP, que é recorde pessoal. Se você vê uma tacinha lá dizendo que você foi melhor do que você foi antes, comemore. Mas pare de ficar se comparando com os outros, porque ou você vai se frustrar, ou você vai achar que é melhor do que todo mundo. Quer dizer, se você olha uma pessoa que está pior do que você acha que você é melhor. Se você olha uma pessoa que está melhor do que você se frustra. Por que não ir evoluindo conforme os seus próprios resultados? Quer dizer, hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu vou estar melhor do que eu estou hoje. Isso eu acho que é positivo. Fora isso, eu acho que o resto, só para quem quer competir realmente. Então, essa minha preocupação é real? Existe ou eu estou sendo chato, Jean? Olha só, não está sendo chato, não. A gente vai ser o que a gente é, onde a gente estiver. Então, se você é uma pessoa competitiva, e a competição não é com o outro, às vezes é consigo e termina transferindo para o outro, você vai ser onde for. É perigoso porque gera níveis de ansiedade.
Você está Sim. se comparando, cobrando e se exigindo algo que é uma performance para o outro, muitas vezes, não é para você. Porque se você está preocupado com você, você vai olhar suas rotações, né? Quanto você está gerando, você vai ver se um dia, cada dia você está melhorando para você. A sua condição não é se expor a algo, então, assim, é o nível de ansiedade, a pessoa vai estar ansiosa naquele momento. E se ela não corresponde àquilo que ela traçou, o que ela pensa que é o ideal, no nível de comparação, gera uma frustração. E essa frustração, claro que baixa assim, a autoestima da pessoa. E essas isso, pessoas chegam a correr risco físico. Elas chegam a correr risco físico de cair, de se machucar, porque ela só pensa na média, ela não mede as coisas que faz. Pega vácuo atrás de ônibus, faz loucura porque precisa aumentar aquela média. Desce uma ladeira sem apertar o freio, quase caindo, quase, porque ela precisa aumentar a média. E sabe uma coisa interessante? É a saúde dela, né? Você quer ver uma coisa interessante? Se você pegar um competidor, um cara que ele faz a competição há muito tempo e com frequência, ele já esteve no pódio várias vezes, ele já perdeu também várias vezes, ele não sofre disso. Ele treina junto com você, ele ajuda no treino. Ele vai competir com você na prova. Na prova, sai da frente, que ele vai passar por cima de você. É bem diferente, é bem diferente. O cara treina o tempo inteiro bem feliz e ele passa por um estresse que é a prova. Mas é um estresse positivo quando ele ganha. Mas assim, no momento que ele está na rua treinando, ele está ali para, sabe, passar por esse estresse. Eu acho isso bem perigoso. Então a gente está falando aqui de depressão, eu achei importante tocar nesse ponto também. Eu acho legal você estar trazendo isso, porque nós não estamos só fazendo uma apologia, que a bicicleta, tudo isso, assim. Claro que ela é uma aliada, mas se for tratada... Pode ser usada para o mal também, né? Pode ser usada para o mal, né? Como tudo. Entendi. Né? É uma ferramenta, ferramenta. Então, assim, você pode, o grupo social, o grupo que você se inclui para pedalar, se não for um grupo acolhedor, cuidadoso, né? Você também vai comprometer a sua saúde. Então, tudo pode ser para o bem ou para o mal. Vai depender de onde e como você vai utilizar aquilo. O Strava poderia ser muito bom. Quando eu comecei, eu usava para poder saber quantos quilômetros eu estava, mas nunca olhando para os dos outros. Eu consegui hoje 3 quilômetros, que maravilha! É bom, inclusive, fazer um parêntese aqui para registrar o seguinte: eu não estou falando mal do Strava, eu uso o Strava, eu amo o Strava, eu adoro o Strava. A questão é como as pessoas estão utilizando não só o Strava. E como ele é o mais famoso, acaba que o nome, né, que pegou aí foi o do Strava, Stravismo. Mas na verdade você pode fazer isso usando o Garmin, pode fazer isso usando o Garmin Connect, pode fazer isso usando o Endomundo, o Runkeeper, pode fazer não usando nada, exatamente. Uma situação que para mim é emblemática é assim, eu passei um dia inteiro trabalhando, estava super cansado, eu tinha vindo e voltado daqui da Barra 2 vezes já naquele dia e dado aula o dia inteiro. E eu estava com a bicicleta Aro 26, que é aquela, né, que as pessoas olham e torcem o nariz. E eu fui encaixotado por um grupo. Você já foi encaixotado por um grupo, já? Encaixotado é mais ou menos assim. Eu estava pedalando, o grupo veio e me engoliu de lado. Ô, gente, todo dia. Eu fiquei... Só que aí o que acontece? Eu estava de mochila nas costas, eu estava suado pra caramba, eu devia estar fedendo, apesar de achar que ninguém estava sentindo o cheiro ali, mas eu estava com a cara de quem saiu da guerra ali, né? Com Aro 26 pedalando. E quando aquele grupo colou comigo, porque foi coincidência, eles não fizeram isso de propósito, de forma nenhuma, não tenho nada a falar de negativo sobre isso, simplesmente aconteceu, eu vinha saindo, eles entraram ali. Qual foi a minha primeira reação, você que me conhece? Boa noite, gente! As pessoas simplesmente me olharam, e olharam para frente de novo e não responderam. Eu fiquei incomodado. Eu disse, ninguém quer me dar boa noite não, eu vou sair daqui do meio desse grupo. Aí eu pedi licença, ninguém se mexeu. Eu disse, amigão, licença, ninguém se mexeu. Eu digo, nossa, será que eu não tô, eu tô invisível aqui, as pessoas não estão me vendo? Aí o que é que eu fiz? Eu forcei um pouco a passagem, saí do grupo e pedalei um pouco mais rápido, eu estava indo para casa, acostumado a fazer aquele percurso todo dia. Quando eu passei pelo grupo, alguém gritou, vai deixar fulano? Aí saíram uns 2 desse grupo, correndo atrás de mim, me ultrapassaram em um determinado momento. Eu juro para você, já assim, que eu não entrei numa competição, né? Não foi uma competição, mas eu também não aliviei o pé, né? Eu comecei a pedalar um pouco mais rápido e tal, e no fim das contas,
eu vi que esses caras estavam assim, se esforçando tanto para conseguir me passar, me deixar para trás, que eu comecei a pensar, gente, será que tem sentido o que está acontecendo aqui? Eu não vou falar do resto não, porque eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Vocês não vão saber o resultado dessa história, se eu ganhei ou se eu perdi. Eu só quero dizer que eu não estava competindo com ninguém naquele momento ali. Mas, será que isso é uma coisa que vale a pena? Será que faz sentido sair de casa para pedalar desse jeito? As pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou, e levam pro pessoal. Realmente, a única coisa que eu comentei para o pessoal depois, que eu já estava me destacando porque eu peguei um outro caminho, quando eles chegaram perto de mim, falaram alguma coisa, já elogiando, eu disse, gente, eu só estou indo para casa. Eu só estou indo para casa. Vocês estão treinando, estou indo para casa. O pessoal, poxa. Assim, eu realmente não vejo muito sentido nisso e acho que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de comportamento. Porque isso você não sabe com quem você está lidando, você não sabe a condição daquela pessoa, né? Poderia ser uma pessoa assim. Aí a gente está falando da bicicleta contra a depressão, contra, assim, como uma aliada a melhorar o estado de humor das pessoas. Se você... Mas será que esse comportamento... esse comportamento, né, não é um comportamento de ciclista. Não é, né? Esse não é um comportamento de um ser humano que, né, que encontra na bicicleta uma aliada para o prazer, para o bem-estar, que não é só seu, é do outro também, né? De estar no outro, com o outro, né? Então, é um cuidado também a se ter. Tá bom, gente. Então, vamos falar agora sobre o seguinte, o cortisol, o hormônio do estresse, tá? Pelo que eu pesquisei aqui, lembrando mais uma vez que a expert aqui é a Angélica, então, por favor, já me corrija no que você quiser aqui, tá? O estresse, quando esse hormônio entra em ação, ele vem aí dos primórdios, né? Quando a gente precisava proteger a nossa própria vida, tipo, lutar, né? Ou fugir. Quer dizer, eu vou lutar agora pela minha vida ou eu vou fugir. Então, o corpo entra num estresse muito grande e ele libera uma energia muito grande, mas que vai fazer com que seu organismo passe por um estresse muito pesado e você não vai ser a mesma pessoa depois de alguns minutos, você vai sofrer muito depois. Mas você protegeu a sua vida, você fugiu do leão que queria comer sua cabeça, o leão queria arrancar sua cabeça, você conseguiu fugir, matou o leão, pronto. Acabou. Só que aí o que é que acontece? Os especialistas dizem que por questões, né, de nossa vida hoje, de nossa cultura, você hoje não está lutando contra um leão, você está parada no seu escritório, sentado, trabalhando, sofrendo esse estresse, não no momento só que você está lutando contra o leão, mas no dia inteiro, e que isso deixa o corpo da gente destruído, acabado, o organismo da gente não suporta. Todos os dias, o dia inteiro, aquele estresse que não acaba, é como se seu corpo estivesse o tempo inteiro nesse processo de luta e fuga. Aí o que é que acontece? A atividade física, ela reduz o cortisol, quer dizer, automaticamente se você está estressado, está liberando cortisol, a atividade física ela é um antídoto para isso, e quando você ganha massa muscular, o fato de você ganhar massa muscular faz com que você, nesse processo de manter a massa magra, tenha uma proteína em ação que vai lhe dar bem-estar. Então assim, você está reduzindo o estresse e aumentando o sentimento de bem-estar. Faz sentido o que eu estou dizendo? É real isso, Léo? Sim, sim. Por isso que quando você disse esse exemplo da competitividade das pessoas. Sim, foi por isso que eu falei antes. Para fazer isso, você está o tempo inteiro. Né? Até porque se você faz isso o tempo inteiro, por isso que aí eu digo que aí nesse momento é o autoconhecimento. Você saber como você vai se comportar também numa atividade que é voltada para a redução do estresse. Porque se você produz substâncias que são nocivas ao seu corpo e a bicicleta lhe ajuda a reduzir, você tem que, na hora que você vai usar esse instrumento, seja para o prazer, seja para a sua atividade de trabalho, ela também lhe promover que você libere, que seu organismo libere substâncias que combatam essa substância, esses hormônios que são nocivos, tipo o cortisol. Estou aqui sentada, parada. Né? Essa posição aqui parada há muito tempo faz com que isso também, se a gente fica o dia todo aqui sentado, você não está fazendo atividade física. Então, a atividade física vai ajudar no combate a essa substância. Aí, se você vai se comportar da mesma forma como se você vai para a bicicleta, você vai pedalar, como se você tivesse que matar. E fica se estressando. Né? Vai competir, vai brincar, você vai brincar, ou vai, né?
Aí você vai encontrar alguém na rua porque está com ar 26, você vai correr. Você está aumentando seu nível de cortisol. Você está aumentando né, o nível de substâncias que são nocivas ao seu organismo. Então, claro que se você faz isso pelo prazer, pelo lazer... Então tá, eu vou agora fechar aqui o meu raciocínio, tá? Então, por que eu defendo que a bicicleta ela pode ajudar contra a depressão, pode ajudar na prevenção do suicídio? Primeira questão hormonal, que a gente já falou aqui, ela vai liberar substâncias que fazem você se sentir bem, como por exemplo a serotonina e a endorfina. Elas podem chegar a substituir, por exemplo, o uso de um medicamento. Claro que não em todos os casos, não deixem de usar o medicamento, não deixem de consultar o profissional, mas pode acontecer até de você deixar de usar o medicamento para a depressão, ou de repente para diabetes, para pressão, você pode deixar de usar um remédio para coluna, então você usa a bicicleta como remédio. Tem a questão anatômica, se você se sente bem com o seu próprio corpo, emagrece, você aumenta a autoestima, você diminui as dores. Tem a questão social, que a gente já falou aqui, né, que você acaba tendo uma rede de apoio ali, de amigos com interesses em comum. Por fim, você combate o estresse, reduzindo o cortisol. E isso tudo que eu falei até agora pode se aplicar a qualquer esporte. Mas agora eu vou colocar a cereja no bolo, tá? Vou colocar a cereja no bolo. A bicicleta, ela é aeróbica, ela não tem impacto se você pedalar da forma correta. Ela é inclusiva porque tem pessoas, por exemplo, que não podem fazer uma outra atividade física, mas podem pedalar. Pessoas, eu vou chegar no extremo aqui, tá? Pessoas que usam, por exemplo, uma prótese numa perna, elas não podem correr, mas elas conseguem pedalar. Pessoas que não têm uma perna, né? Quem conhece Fábio aqui de Salvador, ele só tem uma perna, ele pedala, já fez o Ironman, pedalando, né? Pessoas que já tentaram academia, mas por uma questão de humor realmente, não curte ficar dentro da academia, mas ela gosta da bicicleta, por quê? Porque a bicicleta é lúdica, lembra a infância, faz ela se divertir. E os profissionais dizem o seguinte, tá? Gel, você, eu, todos nós, fomos feitos para economizar energia, para sobreviver. Toda vez que você está gastando energia, seu corpo manda um recado para você muito claro de que você está fazendo algo errado, você vai sentir dor. Para com isso, você é louco, você está gastando energia, você tem que ficar parado para economizar energia. Né? Infelizmente ou felizmente, né, a gente tem essa programação ainda lá dos primórdios, quando você tinha que fazer isso para sobreviver realmente, porque você não tinha nem geladeira, né? Tinha que caçar, comer e caçar de novo no dia seguinte. Então você sabe o que é que os profissionais dizem? Que a melhor solução contra isso, contra o fato de seu corpo, de você ter uma resistência do organismo para fazer atividade física, você esquecer que está fazendo atividade física se divertindo. Agora eu pergunto para você, qual é a atividade física em que você mais se diverte, Gel? A bicicleta, né? A gente esquece, né, que está fazendo atividade física. Então, ela é democrática, ela é inclusiva, ela é lúdica e você se diverte. Então, eu, como advogado da bicicleta aqui nesse tribunal, defendo que ela, sim, pode ser utilizada contra a depressão, ela, sim, pode ser utilizada, né, como prevenção ao suicídio. E aí, você, como expert, concorda? Concordo e digo assim, se você investe, né? Investe assim, e se conhece, isso vai te ajudar muito mais. Porque não é só a bicicleta ser algo, isso tudo. Ela só vai ser isto a partir do momento que você tem um autoconhecimento de você, dos seus limites, das suas possibilidades, né, da sua condição. Excelente você ter falado isso. Eu lembrei de um exemplo aqui muito bacana, que é o de Simone Perolio, que você conhece. Sim. Pedalou, acho que foi junto com você para Itacaré, ela estava, né? Simone estava no mesmo, na mesma viagem. Isso. Você sabe o que Simone me contou? Ela, Daniel, para mim, aquela experiência de eu ter conseguido pedalar até Itacaré foi uma nova emancipação. Eu, como assim? Sim. Eu achava que eu estava velha, que eu não tinha mais perspectiva na vida, que eu não era capaz de fazer algumas coisas que eu queria, já estava desistindo. Ou seja, de repente, ela sem saber, estava entrando até no quadro de depressão, ela já estava desistindo. Sim, sim. Aí depois que ela conseguiu passar pelo processo de se preparar, sem acreditar, começar sem acreditar, e sem acreditar chegou em Itacaré pedalando, e disse, nossa, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer as outras coisas. Ela disse,
naquele momento eu me senti mais jovem. Ela passou, eu não sei se você lembra, ela passou a noite sem dormir lá em Itacaré. Foi, curtindo. Dançou a noite inteira, conversou na farra, acordou de manhã. Quer dizer, acordou não, né? Virou a noite, porque ela disse que estava numa felicidade, tipo assim, ela renasceu naquele dia. Né? Será que isso não é uma prova suficiente de que a bicicleta pode ajudar no processo de depressão, no processo de prevenção do suicídio, né? Especialmente se a pessoa faz isso, né? Ela tem... É o que você falou do autoconhecimento, né? É o que você falou. E se esse processo de autoconhecimento, e eu vou falar um pouco da psicoterapia, da psicologia, né? Então, se esse processo de autoconhecimento, ele é acompanhado por alguém que te permite ampliar mais essa leitura do mundo, esse estar no mundo, para mim, assim, a bicicleta, ela foi um processo de autoconhecimento, auxiliou no meu processo de autoconhecimento, porque eu sou uma pessoa que já faço isso na minha vida. Então, quando eu pedalava, eu tinha consciência do meu corpo, das minhas memórias, do quanto a fala de alguém significava ou não para mim, porque eu vivo essa experiência, que é uma experiência subjetiva. É diferente de você só fazer, isso aqui fez bem ou não. Fez bem por quê? Por que a fala de Daniel, quando ele diz, suba a ladeira, respire, suba devagar, que memória vem e por que isso é importante para mim? Então, se você vive um processo desse, especialmente para quem está com alterações de humor, vivendo um momento difícil como uma depressão, se ela faz isso acompanhado com a psicoterapia, então, claro que vai ajudar muito. A bicicleta vai ser... Eu tenho pessoas que eu conheço, que eu já acompanhei, que eu orientei para pedalar, já indiquei, assim, bicicleta, curso, aprender, voltar a pedalar, pessoas que já pedalavam e que deixavam, e que elas dizem, poxa, minha vida... mudou. Né? E vai para um grupo, e vai para o outro, e descobre que gosta de pedalar sozinha, e descobre que gosta de pedalar em grupo, e descobre que amores, casamentos, quantas pessoas encontram seus relacionamentos afetivos, se conhecem, né? Eu sou um exemplo disso, né? Babi tá aqui por causa da bicicleta, eu tô aqui com ela hoje por causa da bicicleta. Então, isso faz parte desse processo de você estar se descobrindo, se conhecendo, mudando, fazendo mudanças na sua vida. Quantos casamentos também, né? As pessoas descobriram que elas não tinham mais os mesmos interesses, os mesmos projetos de vida, não, né? E aí seguiram em frente, largaram tudo na vida para seguir outros rumos com a bicicleta. Você tá falando de mim, né? Aí, tudo que você falou aí tá falando de mim, né? Larguei a carreira, o casamento que tinha mudou, não é? O carro, quantas pessoas descobriram que não precisavam mais do carro, que elas poderiam andar a pé, que elas poderiam andar de Passei por isso também. Né? Então, a gente vai se descobrindo. Então, se você, eu digo, acho que a bicicleta tem ela oferece essa possibilidade para a gente, se a gente estiver preparado para. Porque eu posso te dar um pote de ouro. Se você não estiver preparado para ver que aquilo é ouro, você vai deixar passar, né? Não vai transformar em joia e comercializar, né? Mas se você estiver preparado, você vai usar aquilo não de uma forma mecânica. Eu acho que a bicicleta, inclusive, é algo que é mecânico, mas ela não deve ser usada por nós de uma forma mecânica. Entendi. Né? Não de uma forma mecânica, porque existe uma relação, eu com a bicicleta, eu com o outro que está do meu lado pedalando, que eu encontro, o porteiro do prédio, o segurança. Olha, a bicicleta, ela tem isso tão forte que algumas pessoas chegam a personificar, não sei se eu usei o termo correto, mas ela passa a ser uma pessoa. Tem nome, né? Você cuida dela, ninguém pode pegar nela para pedalar, se arranhar, você sente uma dor no coração porque arranhou, vira uma pessoa, né? São deusas, a primeira foi Afrodite e agora Vênus, né? E ela, assim, eu não empresto nem para minha filha minha bicicleta. Nossa, eu dou o carro agora. Antigamente eu não gostava de emprestar o carro, agora eu dou o carro. Eu estou sem carro 6 meses. Passei, deixei, né? Jaqueline tá usando. Por quê? Porque agora se ela pedir minha bicicleta, eu falo, meu Deus, minha bicicleta. É mais fácil você comprar uma e dar para ela, né? Mais fácil você comprar uma. Eu rolo para pedalar, não botei a minha não, para não estragar. Botei outra bicicleta. Entendi. Então a gente cria essa relação mesmo, assim.
né? E aí é que vem uma coisa muito interessante. Não é transformando o objeto, não é assim, não é reificando o objeto, mas é dando assim, tendo uma relação, que a gente pode ter uma relação com um bem que a gente tem, que não é uma reificação, mas assim, é algo que existe, tem vida. A bicicleta tem vida, porque é vida para mim, né? Então, é uma É isso aí. possibilidade. Já o que eu tinha preparado aqui de perguntas, de dúvidas, de dados, eu já esgotei. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar. Eu estou muito feliz com o resultado, eu estou muito mais convencido. Eu já pensava assim, mas agora eu estou muito mais convencido do que antes de que realmente a bicicleta ela pode ser utilizada, sim, como você bem falou, né, como uma terapia, não psicoterapia, né, como uma terapia. É muito afetiva, né, para ajudar as pessoas em vários aspectos, inclusive nesse, né, que está se falando agora no Setembro Amarelo, que é da prevenção do suicídio, né? Porque ela é algo e as pessoas, lúdico, né? E as pessoas estranham quando a gente fala isso, né? Diz, Daniel, você também, parece louco, você vai me dizer agora que a bicicleta vai ajudar na prevenção do suicídio. Tá louco? Não, não tô louco não aqui, eu tenho essa live com a Angélica aqui comigo para provar, né? Sim. Ponto a ponto aí de que eu não tô maluco, de que isso existe. Então, encontra um sentido na vida, porque o que é que leva, assim, claro, tem as questões orgânicas, né? A depressão. Sim. Mas se você encontra um sentido na vida, você vai mover para alcançar, né? Então a vida tem um sentido, né? Você busca, através da bicicleta eu posso encontrar um sentido na minha vida. Por que não? Eu encontrei. Eu encontrei também. E eu gosto sempre de frisar o termo que eu estou utilizando. Gente, eu estou dizendo que a bicicleta, ela pode ajudar. Apoia, ela não vai resolver 100% dos casos, né? Ela é uma aliada, mas é uma aliada poderosa. Então, se você não está fazendo nada hoje, e está sentindo que precisa sair de um processo desse de depressão, se você de repente está até com medo de no futuro ter tendências ao suicídio, eu espero que isso não esteja passando pela cabeça de ninguém, mas se você está passando por um processo desse e você não está fazendo nada, você pode começar agora a pedalar e fazer muito mais coisas. Eu acho que procurar um profissional é muito necessário, é precioso, mas vai que você ainda não se permite isso. Comece a pedalar porque já é alguma coisa. Da mesma forma, se você tiver alguém com quem você possa conversar, converse com essa pessoa, porque o fato de desabafar já vai ajudar. Claro. Não fique sem fazer nada, não fique parado. Tá? Esqueça essa história de que homem não chora. O machismo está matando muita gente. O machismo está matando muitos homens. O machismo está separando pai de filho, marido de mulher, está deixando pessoas tipo um ermitão lá na caverna, porque aquela pessoa não consegue lidar com seus próprios problemas e se isola de todo mundo, porque acha que se marcar uma consulta com a Angélica e for lá pedir ajuda dela, está sendo fraco. Isso é machismo, né? Então, muito cuidado com isso e não é culpa sua, né? Se você está sentindo essas coisas. Quer dizer, eu estava aqui no meio de uma pandemia e não conseguia dormir, a culpa é minha. Não é culpa minha. Eu tive que aceitar aquilo naquele momento e superar, mas dizer que eu me senti culpado, que eu me senti fraco, não, de forma nenhuma. Eu só me coloquei na minha posição de que eu estava impotente naquele momento, que eu não posso resolver tudo. E superei, estou bem agora, acabou, isso ficou no passado. Mas todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. E, para finalizar aqui de minha parte, já ainda vai se despedir de vocês, eu queria dizer que esse programa aqui, ele se chama Sem Mais Desculpas, porque tem um propósito. Se você está pensando em começar a pedalar, traga suas desculpas que a gente mata elas, acaba com elas. Vamos começar a pedalar. Eu estou aqui para incentivar as pessoas a pedalar. Se você quiser fazer algum outro tipo de esporte, tudo que eu estou falando aqui pode funcionar para você, mas eu estou aqui para tentar levar para a vida das pessoas a transformação positiva que a bicicleta trouxe na minha vida, na de Angélica e na de muitos outros alunos. Então, sem mais desculpas, movimente-se agora. Pega a sua bicicleta que está encostada e vai pedalar amanhã de manhã. Não espera não. Não deixa a vontade passar, tá? Então, sem mais desculpas. Gel, sua vez, já se despedindo aí. Eu quero agradecer, né? Dizer assim que eu sou realmente uma pessoa que defendo, acredito, incentivo, oriento, indico a todas as pessoas que estejam passando por processos de dificuldades, né? Nas suas relações internas, né? Seja depressão, seja o que for, não precisa chegar até a depressão, né? Que elas busquem mesmo algo que lhes dê prazer, né? Se possível,
né? Se não faz um acompanhamento, procurem conhecer um pouco e descobrir dentro disso, dentro desse leque de possibilidades, o que é que me dá prazer. A bicicleta pode ser uma delas. Outra coisa, assim, que não existe limite para a gente quando a gente quer, né? Então, quando a gente quer, não existe limite. Né? A desculpa pode ser, inclusive, acolhida e passada, entregue para alguém. Tá, entrega para Daniel a minha desculpa. Então, eu não tenho, eu não consigo. Eu revendo. Traga sua desculpa. Eu revendo. Traga sua desculpa. Eu tenho as primeiras mensagens. Eu tenho a primeira mensagem que eu passei para você para fazer a minha primeira aula. E aí eu lhe disse na mensagem, eu até ia printar para ele me falar. Eu dizendo para você na mensagem que eu tenho 57 anos, eu dizia assim, e tenho só 1,5 metro. Que eu achava difícil. Você dizendo que você disse para mim, não tem problema, a idade não é problema, né? E que a altura também não, que a bicicleta conseguia. Então, assim, eu achava que aquilo ali era uma desculpa, que eu tinha um desejo, mas eu tinha uma desculpa. A idade e a altura. Eu não vou encontrar uma bicicleta. E esse foi uma grande questão que até hoje eu enfrento. Eu ainda vou conseguir fazer com que os fabricantes pensem que as bicicletas têm que ser feitas também para quem tem a perna curta. Porque às vezes verdade, claro. aro 15, 17, para mim só encaixa o aro 13. Então não existe. É o tamanho do quadro, né? O tamanho do quadro. Não existe desculpa. Isso. Não existe. Existe a desculpa, mas a gente tenta, então, agradecer, então dizer que eu realmente incentivo, mas é porque é verdade, né? Não é que seja a panaceia, mas é real. É real, funciona com várias pessoas que eu acompanho, porque depois que eu passei por isso, eu pude dizer para as pessoas, isso é verdade, isso pode acontecer. Então, indico, eu acho que eu até pensei, e eu acho legal, estou com um projeto, de uma conversa que eu tive com você rapidamente, eu já tinha isso. Nessa pandemia, eu pensei, por que não, a partir de agora, eu fazer sessões de bike? Olha, que legal. Sessão que você fala dentro da sua especialidade de psicoterapia? Pegar o meu paciente para sair. Nossa, que fantástico! Sair pedalando. Meu Deus do céu, tem ideias assim que a gente pensa, por que ninguém pensou nisso antes? Vai ser psicoterapêutico e terapêutico, porque você vai estar pedalando e trabalhando, o seu autoconhecimento, as suas questões, então vai ser um aliado. Então eu pensei assim, poxa, se agora eu não posso ficar no consultório fechada, ambiente fechado, quanto menos fechado, melhor, vou convidar os pacientes a partir de agora a fazerem sessões passeando de bike. Maravilha, olha que ideia ótima. Sucesso nisso aí, já tem futuro, viu? Gostei muito. Vou divulgar. Tá bom. Eu queria agradecer muito pela sua participação e assim, sua generosidade de estar com a gente falando sobre esse tema que é tão importante para tanta gente e que, ao mesmo tempo, as pessoas ignoram por ter vergonha ou por não conhecer. E lembrando de novo que a depressão não espera setembro chegar, né? A gente tem que pensar nisso o ano inteiro, mas eu acho importante ter um mês no ano que a gente pare para falar sobre isso. Então foi por isso que a gente parou hoje aqui. E muito obrigado por mim e por todo mundo que está assistindo, por você dividir esse conhecimento com a gente, tá? Obrigada a você, Dan. Obrigada, viu? Então, eu vou me despedindo como eu faço tradicionalmente. Meu nome é Daniel e já fui de bike. Tchau, Gel. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Outro.